Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu sempre inicio as nossas gravações, como sempre digo, nossas, porque aqui não só apenas eu e você que está do outro lado da telinha estamos em ação, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em ação aqui neste momento, nesse exato momento e no momento no qual você irá ouvir, você irá estar assistindo esta mensagem. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, porque estando nós sob a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente teremos paz conosco e paz com as demais pessoas, certo? Existe um ditado que diz o seguinte: quem está de bem com todo mundo, com todas as pessoas, não está de bem com Deus. Mas não é bem assim, porque Jesus esteve aqui e Ele foi tolerante com todas as pessoas. Ele nos ensinou como nós devemos viver no mundo, como nós devemos tolerar as fraquezas uns dos outros, porque qualquer um de nós pode estar fraco, certo? Porque diz a palavra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós precisamos ter entendimento sobre o reino de Deus. E, por falar em reino de Deus, quando bate em mim a vontade de falar sobre o reino de Deus, eu largo tudo que estou fazendo, exceto o meu trabalho profissional, que eu tenho hora marcada para exercê-lo, mas as outras responsabilidades, como a responsabilidade com casa, com fazer compras, outras coisas que não envolvem o meu ofício para o ganha-pão propriamente dito, eu largo para fazer o ID, para obedecer a Deus, a voz de Deus em meu coração. Então eu senti, gente, se eu falar que eu estudei essa palavra, eu vou estar mentindo para mim mesma. Eu já tenho ouvido, certo? Já tenho lido também, que eu já li a Bíblia toda, mas não basta a gente ler, não basta a gente entender, certo? O importante é a gente ler, entender, conhecer e praticar o que está aqui neste livro. Porque o que Deus nos ensina aqui não é para ficar apenas guardado em nosso coração, mas é para a gente aplicar no nosso dia a dia. Inclusive, eu creio que aqui dentro dessa palavra nós podemos estarmos falando sobre isso, né? Sobre o colocar em prática o que Deus nos ensina, certo? Porque enquanto nós estamos colocando em prática o que Deus nos ensina, nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos fazendo a vontade de Deus e não apenas a vontade da carne. Porque aqui nós vamos ver falando sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. E às vezes as pessoas confundem. As pessoas muitas vezes fazem aquele alvoroço quando se fala em carne e espírito. Fazer a vontade da carne ou fazer a vontade do Espírito. Quando o apóstolo Paulo, ele fala em suas cartas sobre esse fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, ele está falando de fazer coisas erradas que contradizem a vontade de Deus e coisas certas que agradam a vontade de Deus. Sabe por quê? A carne,
carne mesmo, propriamente dita, é a nossa matéria, é a matéria humana, é a matéria de qualquer animal, certo? Quer seja racional ou irracional, é a carne. Veja bem, enquanto nós estamos nos alimentando com feijão, arroz, carne, pizza, etc., bebendo água, tomando café, bebendo suco, nós estamos satisfazendo a vontade de quê? Da carne. Não é a vontade do Espírito, é a vontade da carne, certo? Mas quando o apóstolo Paulo fala que vontade da carne e vontade do Espírito aqui, ele quer dizer que quando a pessoa está somente fazendo a vontade da carne, do corpo, do que o corpo necessita, sem levar em conta a vontade de Deus, é pecado, certo? Como, por exemplo, nossa carne, nosso corpo precisa ser alimentado com todas as substâncias. Não pode haver falta de nenhuma substância no nosso corpo, porque ele vai responder, certo? A falta de qualquer substância poderá nos causar um problema de anemia, tá? Um problema nos ossos, em qualquer parte do nosso corpo. Se o nosso corpo faltar as substâncias necessárias para o funcionamento dele, nós vamos ter problemas de saúde, certo? Então, nós devemos nos alimentarmos na medida certa, porque a gula é pecado. Então, a gula, ela se torna uma satisfação da carne que contradiz a vontade de Deus, certo? Como, por exemplo, o beber água é necessário, mas se nós bebermos exageradamente, vai nos causar problemas sérios. Tudo em exagero é pecado. Vamos estar satisfazendo a nossa carne, certo? E vai ser pecado se a gente comer demais. Por exemplo, a pessoa que gosta de doces, chocolate, tá? Doces variados, de leite, de banana, como aqui nós temos o buriti, temos o doce de coco, doce de batata, doce de leite. Uns gostam, têm preferência mais por um tipo de doce, outros por outro tipo. A gente comendo na medida certa, a gente está satisfazendo a carne da gente de acordo com a vontade de Deus. Mas se nós comermos exageradamente, nós vamos estar satisfazendo a nossa carne, ofendendo a vontade de Deus. E isso constitui pecado. Eu quero dizer que eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão de vontade da carne e vontade do Espírito. Está na carne e está no Espírito. Nós podemos estarmos em carne e sermos espirituais ao mesmo tempo. Mas podemos também somente estarmos na carne sem estarmos nem um pouquinho espirituais. Do mesmo modo que nós podemos estarmos fazendo ou não a vontade de Deus. E é isso que significa. Estar somente satisfazendo a vontade, as nossas vontades aqui na terra, fazendo de tudo, tá? Sem pensar no que diz a palavra de Deus a respeito do que nós estamos fazendo, nós podemos estarmos cometendo pecado, porque o pecado é aquilo que contradiz a vontade de Deus. Tudo o que contradiz a vontade de Deus é pecado.
tudo o que contradiz a vontade de Deus é pecado. Portanto, há muitas pessoas que vêm passando de geração para geração bons hábitos, bons costumes que fazem a vontade de Deus. Onde há o temor de Deus, há a sabedoria do alto. Há pessoas que vêm desde os antepassados, certo? Que tem o horário certo para dormir, tem o horário certo para acordar, tem o horário certo para se alimentar, tem a quantidade certa para se alimentar, tem o cuidado em não comer muito sal, em não comer muito doce, em não comer muita gordura, e isso vem passando de geração para geração. Tem o cuidado de ser honesto, comprar e pagar, vender tudo na medida certa, no preço certo. Isso é agradável aos olhos de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela tem que ter uma luta muito grande contra os desejos da carne, porque ela vem de uma geração corrupta, que mesmo aqui, vendo o que está escrito aqui neste livro, muitas vezes ela não resiste à tentação e comete pecado. Comete erros, né? Porque são atitudes que contradizem a vontade de Deus, porque vem desde os antepassados cometendo falhas e mais falhas e mais falhas, e com a palavra aqui até distorce a palavra para poder cometer erros, ou cometerem erros, que eu falei pessoas. Então nós temos que, se nós viemos de uma geração que, por exemplo, tinha gula pelo açúcar, nós temos que entendermos que tudo em exagero é pecado. Se nós viemos de uma geração com costume de consumir o álcool, nós temos que entendermos que Deus não aprova e que contradiz a vontade de Deus. Se nós viemos de uma geração que praticava coisas indecentes, prostituição, etc., nós temos que entendermos através da palavra que nós somos novas criaturas e não fazermos mais, não praticarmos mais, porque o Evangelho é poder de Deus para a mudança de comportamento. O Evangelho não é apenas para eu e você estarmos aqui diante de uma câmera, de um computador, ou em um púlpito de uma igreja, ou no microfone, numa praça pública, apregoando. Não é só isso não, que é poder de Deus não. O poder de Deus é mudança de comportamento. Se uma pessoa, durante uma pregação, ela ficou comovida ali, a semente chegou ali, como a semente chega num terreno fértil ali. Ela chegou ali, tá? A semente foi plantada. Ela pode se converter, permanecer firme e buscar esse alimento para essa semente germinar, crescer, frutificar como a semente, eu estou comparando uma pessoa, né, como um terreno que recebeu a semente e deixou a semente germinar, crescer, florir, frutificar e se espalhar. Agora, há pessoas que recebem ali, sentem no coração o desejo, acha lindo, acha perfeito, acha maravilhoso, mas depois ela desiste por causa dos costumes dela que vem desde os antepassados e é difícil de deixar. Mas quando a pessoa se envolve com o Espírito Santo verdadeiramente, ela deixa Deus agir em sua vida. Por isso que nós temos que, assim que recebermos essa semente que é o Evangelho, estarmos envolvidos, onde quer que nós estejamos,
que venhamos a estarmos envolvidos, que venhamos a deixar o Espírito Santo nos envolver. O que é deixar o Espírito Santo nos envolver? Deixar o Espírito Santo nos envolver é procurar ler a palavra, é procurar ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como é que você ouve a palavra de Deus? Através de pessoas que estão apregoando ou lendo a palavra aqui, você ouvindo o autor deste livro falar com você. Eu lendo este livro, eu vou estar ouvindo o autor do livro falar comigo. E aí eu vou mudar o meu comportamento. Na última vez que eu estive fazendo uma gravação, eu fui tocada. Eu fui tocada por um versículo que diz mais ou menos assim: nunca digas que outrora era melhor do que hoje, que eram os tempos bons, comparando o passado com o presente. Nós devemos agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida. E é tão comum nós, na nossa idade, na minha idade, né, a partir dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 anos, lembrar do tempo da infância, lembrar do tempo da mocidade e dizer como era bom. É tão comum a gente falar isso. Entretanto, não é agradável a Deus, porque eu vi na Bíblia isso, que nós devemos sermos gratos a Deus por tudo, certo? A gente ter saudade do passado, tudo bem, mas menosprezar o presente, querer viver o passado novamente, não é legal. Não está de acordo com a palavra de Deus. Então, mas vamos à palavra que se encontra numa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, aí entre o versículo 5 e o 17, que fala bastante sobre o Espírito Santo, certo? Deixa o Espírito Santo te envolver, que eu deixe o Espírito Santo me envolver onde quer que eu esteja, porque eu só vou ser cheia do Espírito Santo a partir do momento que eu deixar o Espírito Santo me envolver, tomar conta da minha vida. Tudo que eu for fazer, eu pensar, é agradável a Deus? E no momento do culto a Deus, no momento do culto a Deus, que nós sabemos que apesar de sermos espirituais a todo tempo, porque temos que fazermos a vontade de Deus onde quer que estejamos, nós sabemos que é o momento do culto. E no momento do culto nós temos que deixar o Espírito Santo nos envolver. E como é que nós podemos deixar o Espírito Santo nos envolver? Desligando de tudo, tá? Apenas prestando louvores a Deus, cultuando a Deus de verdade, deixando de olhar para quem está do teu lado, para quem está na frente, para a roupa de um, para a roupa de outro, para o que um está usando, o outro está usando. Se envolva com o Espírito Santo, que eu me envolva com o Espírito Santo. Porque quando a gente, durante a hora do culto, a gente se envolve com o Espírito Santo, o poder de Deus manifesta e a pessoa começa a se alegrar. A pessoa se enche tanto da graça de Deus que ela começa a falar em línguas, certo? Ela se sente em uma dimensão diferente. Ela tem noção de tudo o que está acontecendo. Muitas vezes ela não sabe o que ela está falando, mas ela se sente numa dimensão onde a alegria é inefável, a alegria é incomparável. Todos devem desejar o batismo com o Espírito Santo, lembrando que não é só o falar em línguas
que é o sinal do batismo com o Espírito Santo, como muitos falam, não sou eu que estou falando, mas é um dos sinais fortíssimos. A pessoa, quando é batizada realmente com o Espírito Santo, que ela é tocada, gente, ela chora de alegria, fica alta do chão, ela se sente alta do chão, não ao ponto de cair, mas às vezes ela gesticula, certo? Ela se sente em outra dimensão, é uma alegria sem comparação, meus amados irmãos. Então aqui, nesta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: porque os que são segundo a carne se inclinam, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Gente, deu para esclarecer muito bem o que é carne e o que é espírito. Carne, esse corpinho aqui, ó, o corpo de qualquer animal, racional ou irracional. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que quem, ó, os 5, os que são segundo a carne, só segundo a carne, só inclinam para as coisas da carne. As coisas que contradizem a vontade de Deus, as coisas que satisfazem apenas a minha necessidade, a sua necessidade, sem importar com a vontade de Deus. Essas coisas que inclinam somente para a carne, são as coisas que a gente faz que não agradam a Deus. Quando a pessoa come demais, exageradamente, ao ponto de adoecer, ela está satisfazendo somente a sua carne, não agrada a Deus. Do mesmo jeito é o beber, do mesmo jeito é o falar, do mesmo jeito é o pensar, do mesmo jeito é o olhar, do mesmo jeito é o andar, do mesmo jeito é o vestir. Tudo em exagero é pecado. Tudo em exagero é satisfação da carne, é pecado, certo? Nós precisamos, apesar de estarmos aqui neste templo de carne, sermos espirituais. O que é isso, minha irmã, professora Ilza? Eu estou aqui em verbo de carne, mas eu tenho que seguir o que diz este livro. Se o livro está dizendo que eu não posso me embriagar, eu não tenho nada que me embriagar. Se o livro está dizendo que eu não posso roubar, eu não tenho nada que roubar de ninguém, que querer nada de ninguém. O que é do meu esposo é do meu esposo, o que é meu, o que é do meu irmão é do meu irmão. Eu posso até usufruir, tá? Até dentro da casa da gente, a gente precisa de algo, de um membro da família, peça. Eu posso pegar isso? Eu estou precisando, eu posso pegar? Porque não é lícito você lançar mão ou eu lançar mão em algo de alguém se não é meu, se eu não comprei. É isso que é a gente andar segundo o Espírito. Eu sei que há um lugar onde as pessoas prostituem. O que é que eu vou fazer naquele lugar? Se eu, apesar de eu estar em verbo de carne, eu sou também uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa que falo. Na Bíblia está claramente dizendo que o pai da mentira é o adversário de Deus, que eu não falo o nome dele. Eu exalto o nome de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que é que eu quero mentindo? E a gente tem que se policiar. Porque às vezes as pessoas passam uma notícia para a gente passa para frente sem saber a verdade. Por isso que nós temos que nos reconciliarmos com Deus a todo instante, que é a verdadeira religião, reconciliar com Deus. E Deus também deu exemplo, né, de ajudar as viúvas, os órfãos. Aí, gente, é apenas uma ilustração, que é o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo, tá? E
ligação com Deus, religar com Deus a todo tempo, através do falar com Deus, através do orar, pedir perdão, certo? Isso é que é a verdadeira religião. Ser uma pessoa misericordiosa e ser obediente a Deus, fazer o possível, na maioria das vezes, é pela misericórdia mesmo, porque nós somos falhos demais. O único que não falhou foi Jesus, mas nós temos que levar em conta o que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus disse que sede santo porque eu sou santo, certo? Então a gente tem que procurar obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada a pessoa pregoar maravilhosamente bem. Não sei quantas pessoas ali levantarem a mão e falarem, né? Ah, eu quero e tal, chorar. Não adianta nada se o pregador não for uma pessoa obediente a Deus. Não adianta pregar bonito. E esse também, levantar a mão e ir à frente, é só um primeiro momento. É o momento de colocar semente na terra. Não sabemos se a semente vai chegar a germinar. Temos que orar e ter fé. Semear. Deus manda a gente ir como semeador. Semeie. Não importa. Agora, não apenas semear, mas a gente tem que ser obediente também à palavra. Não apenas semear, ser obediente. E aqui no verso 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Só fazem aquilo que dão vontade de fazer, não importam se o que estão fazendo está agradando a Deus ou não. Certo? Agora, os que inclinam para as coisas do Espírito também, apesar de estarem em verbo de carne, fazem tudo em conformidade com a vontade de Deus. É isso que é a diferença entre os que fazem a vontade da carne e do Espírito e os que fazem inclinam só para a vontade da carne. Nós estamos em carne, certo? Mas se nós praticarmos ações que satisfaçam apenas o nosso eu e deixarmos de praticarmos ações que agradam a Deus, nós vamos estarmos sendo apenas carnais e não espirituais. Agora, a partir do momento que nós vivermos em obediência a Deus e fizermos as nossas, alcançarmos, ou seja, satisfazermos as nossas vontades de acordo com a vontade de Deus, aí sim nós passaremos a ser carnais e espirituais, os dois, porque nós estamos em verbo de carne. Certo, gente? Essa é a diferença. Então, olha, o 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É óbvio. Olha, a pessoa está em verbo de carne. Entra em um carro ou sobe em uma moto e saem aí de todo jeito, como o povo fala. Dando cavalo de pau, não sei mesmo como é o nome, empinando. É da vontade de Deus isso? Não, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Deus não quer isso, porque Ele poderá tirar sua própria vida ou colocar a vida de outras pessoas em risco. Agora a pessoa entra dentro do seu carro, sobe em cima da sua moto e anda decentemente do seu cavalo, certo? Do seu veículo, seja ele um carro, uma moto ou um animal, no seu meio de transporte, e anda de forma decente, conforme a vontade de Deus. Ele é ali uma pessoa de carne e é também uma pessoa espiritual, porque ele anda em obediência a Deus. Ele faz a vontade de Deus, ela faz a vontade de Deus. É isso
É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. E aqui, ó, porque a inclinação da carne é morte, tá vendo? Se uma pessoa dispara a beber álcool, ela vai morrer logo. Dispara usando coisas que fazem mal à sua saúde, à saúde do seu corpo físico, da sua carne, ela vai morrer logo. A Bíblia diz que cada um de nós tem um tempo certo de viver. Ninguém pode acrescentar nada à sua estatura, ao seu tamanho, né, ao seu tempo de vida. Mas há pessoas que apressam o passo para a cova. A Bíblia também fala isso. E os que apressam para a morte e não têm paz são essas pessoas que só vivem fazendo a vontade da carne e não fazem a vontade de Deus. Vivem pela satisfação da carne. Certo? Embriagam, depois no outro dia estão doentes, vão para o hospital, né? Uns até morrem. E esse é um exemplo, isso aí. Há várias outras ações praticadas por nós humanos que contradizem a vontade de Deus, que apressam o nosso passo para a morte. O trabalhar demais em exagero leva a pessoa para a morte. Trabalho em exagero sem descanso, né? Tudo em exagero é para a satisfação da carne, a satisfação do ego, e Deus não aprova, não é de acordo com a vontade de Deus, certo? O 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque é a pessoa que quer viver de acordo com as suas vontades, e não importa com a vontade de Deus, certo? O 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí a pessoa diz, poxa, mas nós estamos aqui nós não somos um espírito, nós estamos, olha eu aqui, meu corpo e tal. Sim, como já foi explicado antes, nós somos matéria carnal, somos de carne. Mas se nós passarmos a agradarmos somente a nossa carne, sem importarmos com a vontade de Deus, nós vamos desagradar a Deus, nós não vamos estarmos agradando a Deus e vamos apressar o nosso passo também para o sofrimento, não vamos ter a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz que o mundo não dá, somente Deus dá. Por isso que é bacana servir a Deus. Porque a pessoa vive bem, tem qualidade de vida. Se a gente viver a obediência a Deus, a gente vai fazer tudo na medida certa e vai ter longa vida, certo? Porque além de ter longa vida terrena, vai herdar a vida eterna, certo? Porque Deus aqui nos ensina tudo, nos ensina como comer, como vestir, horário de dormir, horário de acordar, há tempo determinado para tudo debaixo desse sol. Não podemos sermos exagerados em nada. O exagero traz doença, é pecado, atrai doença. Se a pessoa comer demais, se a pessoa dormir demais, ela vai ficar sem trabalhar, ela vai adoecer o corpo, porque o corpo fica parado muito tempo. Trabalhar demais também faz mal. O 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando o Espírito de Deus habita em mim e em você, a gente procura fazer de acordo com a vontade de Deus, certo? Tem temor. O que é o temor? Eu não vou fazer isso porque não é certo, não é correto, Deus não gosta e vai me fazer mal. Vai fazer mal para mim.
tanto para o meu corpo físico, como para a minha saúde física, como para a minha saúde social, a minha convivência social. Vai ser difícil para eu conseguir um trabalho se eu agir dessa forma. Tudo isso a gente aprende na palavra de Deus. Ser bom cidadão, a palavra de Deus nos ensina a sermos cidadãos do céu e da terra. O que é que significa isso, ser cidadão dos céus e da terra? É andar em acordo com Deus, que você vai ser um cidadão de bem aqui na terra, se dar bem em todas as áreas da vida. Porque uma pessoa que obedece a Deus é uma pessoa que está predisposta a ter uma boa saúde, ter uma boa convivência no âmbito social, né, na família, no trabalho, onde quer, na igreja, onde quer que ela esteja. O 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse corpo morto, gente, não é a gente estar morto não, gente. É morrer para o pecado, gente, tá? É o corpo morto para a prostituição, é o corpo morto para a gula, é o corpo morto para as coisas erradas, as coisas que condenam a gente aqui na terra e na vida eterna. O que é? Quais são as coisas que condenam a gente aqui na terra? Por exemplo, por que muitas pessoas estão presas numa cadeia? Uma boa pergunta, não é? Porque o corpo não morreu para a prática de certas determinadas ações. É só um exemplo, tá? O 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se nós temos o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, ele nos vivifica. Somos novas criaturas, vivificadas pelo Espírito Santo. É por isso que eu digo que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é o livro que tem os melhores ensinamentos para a gente ter uma vida terrena maravilhosa e ainda herdarmos a vida eterna, gente. Por isso que é o livro mais lido no mundo. O 12 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne. Não há carne para viver segundo a carne. Nós não podemos viver segundo a carne. Eu estou com vontade de pegar aquilo ali. Não estou nem aí, não quero nem saber de quem é. Vou lá e pego, vou usufruir daquilo. Então, se eu fizer isso, eu vou estar satisfazendo a vontade da minha carne. Certo? Não é meu. O que é que eu quero pegando o que não é meu? Eu vou estar satisfazendo a vontade da minha carne. Esse é apenas um exemplo. Certo? Eu vou me dar mal. Se eu pegar o que é alheio, eu vou me dar mal. Então eu tenho que mortificar a minha carne para aquilo ali, para essa ação, esse tipo de ação. Uma pessoa que se prostituía, que passa a vivificar espiritualmente, morrer carnalmente, ela vê os outros prostituindo, alguém chama ela para isso, não vou, morreu para aquilo ali. Então ela só vai se dar bem na vida. Nova criatura ela é, certo? O 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrerás, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É isso aí, gente. Não é, gente, seguir a Cristo não é a pessoa viver desanimada, ser infeliz, não é nada disso não, pelo contrário, viu? É a pessoa adquirir vida, e vida com abundância.
O que fazia de errado não faz mais e não vai sofrer as consequências pelas coisas erradas que fazia antes. Esse é um cidadão da terra e um cidadão do céu. A gente só se beneficiará. Só traz benefício. O 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nova criatura é, certo? Todos, certo? Nova criatura é. Agora, eu particularmente, certo? Eu não estou dizendo que isso aqui esteja na Bíblia, certo? Eu particularmente não acho legal uma pessoa sobre a qual pessoas têm testemunhas do seu passado, coisas horrendas, coisas horríveis. E aí, de repente, nova criatura. Aí passa a ser um pastor, uma autoridade, e aí quer colocar sob seus pés pessoas que nunca praticaram o que ela praticou. Eu, particularmente, acho que uma pessoa desse tipo não deve aceitar um cargo de liderança. Particularmente, eu acredito nisso. Porque tem gente que a gente sabe que o passado foi tremendo. Coisas de tremer o céu e a terra. E de repente passa a ser uma liderança e quer mandar num senhorzinho, uma senhorinha que nunca praticou o que ela praticou. Tudo vai para a balança de Deus. A vida da gente muda aqui na terra, mas tudo vai para a balança de Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai vos preparar moradas. E ele não disse morada, moradas. A gente precisa entender por que ele falou no plural e não no singular. Não é mesmo? Então, eu acho uma exaltação muito grande de certas pessoas que tiveram um passado horrendo e, de repente, transformam-se em lideranças e querem dar ordens a pessoas que sempre procuraram andar no temor de Deus. Isso é muito importante, sabe? Porque eu vejo pessoas fazerem comparações de pessoas que viveram fazendo coisas tremendas aí, satisfazendo a carne e comparando essas pessoas com o apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo fazia tudo de acordo com a lei. Ele zelava a lei judaica na época. O apóstolo Paulo não era qualquer um, não. Ele fazia dentro da lei. Até o nome dele, que ele mudou de Saulo para Paulo, o nome dele foi muito bem escolhido pelos seus pais. Saulo, que significa o desejado, né? O desejado por Deus, né? O bem-vindo, alguma coisa assim. E depois transformou em Paulo simples, um humilde, que ele transformou-se. Que ele era um zeloso pela lei, um doutor zeloso pela lei. Ele cumpria com o seu trabalho, gente. O seu trabalho com responsabilidade que era para cumprir. Não podemos de maneira alguma, apesar
da gente saber que não existe pecadinho e pecadão, mas não podemos comparar qualquer pessoa com o apóstolo Paulo, não. Comparar os centuriões romanos daquela época, que obedeciam às leis da época, com qualquer pessoa que conhece as leis hoje e fazem tudo contradizendo as leis de hoje. Não vamos comparar, não. Não tem comparação. Não pode comparar o apóstolo Paulo, os centuriões romanos daquela época que obedeciam às leis da época, com pessoas hoje que viveram desobedecendo a lei, pecando e pecando e pecando, desobedecendo a lei. O que Jesus disse? Eu não vim abrogar a lei dos profetas, nem a lei do Pai. Então nós temos que obedecermos às leis de Deus e às leis da terra. Aí pessoas aqui vivem de todo jeito, desobedecendo às leis e se comparando com o apóstolo Paulo, com os centuriões da época. Que venhamos a termos cuidado com isso. Aquelas pessoas eram pessoas que zelavam as leis, zelavam os seus cargos, tinham cargos, e eles zelavam seus cargos como o apóstolo Paulo, certo? Então, ele foi perverso, foi, mas foi dentro da lei, aquela época era assim. E hoje, que há pessoas perversas, contradizendo a lei, depois se converte e vai ser um pastor. Francamente, gente, francamente, que nós venhamos a entendermos o nosso lugar, certo? Venhamos a entendermos o nosso lugar, porque a gente vai prestar conta a Deus. Há um provérbio que diz: com ferro que se fere, com ele será ferido. Então nada fica impune aos olhos de Deus. É óbvio que sejamos novas criaturas a partir do momento que nós passarmos a obedecer a Deus. Mas o que nós fizemos no passado, gente, até o corpo físico vai responder. O corpo físico vai responder os nossos erros do passado, tá? Até do DNA dos nossos antepassados, o que eles fizeram de errado, que está no DNA, o nosso corpo físico pode responder por isso. Nós seremos novas criaturas, sim, porque vamos passar a agir de acordo com a vontade de Deus, vamos ser novas criaturas e vamos ter direito à vida eterna. Mas não queiramos comparar um apóstolo Paulo, um centurião romano daquela época, com as pessoas que erram hoje, contradizendo a lei, e depois vai ser uma liderança e querer colocar sob os seus pés senhores, senhoras que nunca praticaram o que ela praticou. Consciência. Consciência. A gente precisa ter consciência, tá? Consciência. O perdão é Deus que dá para nós, que é o direito da vida eterna, entendeu? O que não nos dá o direito de querermos colocar pessoas sob nossos pés, certo? Pessoas que não cometeram o que nós cometemos. Quando eu falo nós é porque eu também já errei muito. Só que a gente sabe de passados de pessoas que depois vão para frente assim e falam bobagens a respeito de outras que tiveram uma vida social bem diferente, uma vida íntegra, certo? Que não viveu as coisas erradas. Que essas pessoas aí que se comparam com o apóstolo Paulo, com centuriões romanos da época, certo?
Então, o 14 para a gente encerrar, porque o 15 para a gente encerrar. O 15, 16, 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Não é? Aí quando a pessoa recebe o Espírito Santo e passa a agir de acordo com o Espírito Santo, ela não é mais escrava do pecado. O escravo do pecado sofre por causa da escravidão do pecado. Sofre o efeito do alcoolismo, do tabagismo, dos roubos e tudo mais, gente, de errado que faz, certo? Da prostituição, etc. É o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Olha que maravilha, né? O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, é que testifica o nosso espírito. Através do nosso comportamento, a gente passa a agir diferente, certo? Deus apaga tudo o que fizemos de errado para trás, certo? Mas isso na vida eterna. Não vamos querer aqui, né, ser mais do que os outros, botar os outros como pequenininho lá debaixo dos seus pés porque é um líder, uma líder. Não, de jeito nenhum. Trabalhar direitinho, obediência é fundamental a Deus, obediência a Deus. A gente só pode obedecer às pessoas se elas forem obedientes a Deus. Ora, como é que uma mulher vai ser submissa a um esposo que não obedece a Deus? Porque a Bíblia nos ensina as mulheres serem submissas aos esposos. Agora, ela tem que ser muito sábia, mais sábia ainda do que a outra que tem um esposo que serve a Deus. Tem que ser muito sábia para poder trazer o seu marido, né, para Deus. Mas ela não pode deixar de ser submissa a Deus para ser submissa ao seu marido errante. Do mesmo modo que a mulher sábia edifica a casa, certo? A mulher sábia edifica a casa. Agora, um marido que não é o cabeça da casa, como é que a mulher vai deixar ele tomar conta da casa? A gente precisa pensar, certo? A palavra de Deus é maravilhosa. O 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, aliás, o 17, para terminar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso significa que, assim como Cristo sofreu, os servos dele também estão sujeitos a passarem por sofrimentos por servirem a ele, servirem a Deus, como Cristo serviu a Deus, certo? Nós também estamos sujeitos, mas não podemos deixar de servirmos a Deus, porque aqui, com Deus ou sem Deus, a pessoa irá sofrer. E sem Deus irá sofrer muito mais do que com Deus. E sem Deus, além de sofrer, ela não terá direito à vida eterna. Com Deus, se a pessoa sofrer, ela vai ter o direito da vida eterna. Amém? E eu espero que eu tenha esclarecido essa questão de carne e espírito, de ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde quer que ela esteja, ela vai agir de acordo com a vontade de Deus. E durante o momento do culto racional, ela deve se envolver totalmente com o Espírito Santo para ela receber ali naquele momento, certo? O que os apóstolos receberam naquela casa no dia de Pentecostes. Se não houver envolvimento,
Não recebe, não. Se estiver na igreja, ali no culto, olhando o que o outro está fazendo, observando o traje do outro, o que o outro está usando, o que o outro está falando e tal, não vai se envolver. Agora, a partir do momento que você se envolver, glorificando a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor, se envolver de verdade, aí você vai passar a usufruir das coisas do alto. Amém? E que Deus abençoe a todos. E fiquem aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Lembrando que é a mesma Bíblia, ó. A Bíblia, né, é uma Bíblia sagrada, né, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá, gente? Essa está velhinha, eu tenho uma mais nova ali porque está toda riscadinha, marcada. Bye bye e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Continue na graça e na paz de Cristo.